A futura escritora, contista e advogada, nasceu em São Paulo, dia 19 de abril de 1923. Teve uma infância marcada por um nomadismo constante, já que seu pai, delegado e promotor, estavam sempre peregrinando pelo interior paulista. Voltando a residir com a família em São Paulo, cursou o ginásio no Instituto Caetano de Campos, tendo sido aluno do professor Silveira Bueno, de quem recebeu os primeiros incentivos para a carreira literária. Em 1938, a autora lança seu primeiro volume de contos, Porão e Sobrado, com o auxílio do pai, que paga essa edição, na qual ela utiliza o nome Lígia Fagundes. Sua obra, traduzida para 8 idiomas, é composta por 4 romances, 20 livros de contos, algumas crônicas, participações em antologias e coletâneas. Ciranda de Pedra, publicado em 1954, foi o primeiro romance da escritora. A história reproduz o comportamento humano e seus relacionamentos, trazendo-nos reflexões a respeito da vida dos personagens e de seus conflitos. Em Verão no Aquário, publicado em 1964, a autora traz, em uma narração de primeira pessoa, os medos, traumas, conflitos e anseios da personagem Raíza, que passa por um processo de amadurecimento conturbado. No conto Antes do Baile Verde, publicado em 1969, ela afirma ter fascinação sobre os temas como a loucura, a luta do homem, seus medos e fragilidade, seus sofrimentos e solidão, o amor e a morte. No romance As Meninas, publicado em 1973, ele traça um paralelo entre a vida de 3 jovens, Ana Clara, Lia e Lorena, que vivem em um pensionato de freiras em São Paulo durante o período da ditadura militar no Brasil. A Disciplina do Amor, publicado em 1980, traz escritos de viagens, lembranças, diários, fragmentos que se juntam em uma parte maior, que é entrelaçado pela própria escritora no livro. As Meninas trata-se, sem dúvida, do mais importante romance de Lígia Fagundes Telles. Escrita em 1973, é o resultado do esforço de 3 anos de trabalho dessa autora perseverante que valoriza a palavra e mostra, através de seus textos, a luta de todos nós em defesa da liberdade. O texto de Lígia não cai na vulgaridade, não se banaliza. A linguagem é coloquial e expressiva e os diálogos abandonam as convivências formais. O romance As Meninas oferece-nos, de um lado, um painel saboroso das vivências de 3 pessoas em busca de si mesmas. De outro, uma amostra dos problemas cruciais que agitaram a juventude durante um dos períodos mais conturbados da história do Brasil, que Lígia Fagundes Telles teve a ousadia e a coragem de denunciar. Em Antes do Baile Verde, conto de Lígia Fagundes Telles, uma jovem se prepara animada para o grande baile fantasia de sua cidade, em que todos devem comparecer vestidos com roupas verdes. No quarto ao lado, seu pai doente agoniza em seus últimos minutos de vida,
A jovem, movida pela vontade egoísta de se divertir num simples baile, ao invés de assumir a responsabilidade inconveniente de cuidar do pai, inventa a todo momento as maiores desculpas para si mesma. A protagonista se divide entre o dever e a culpa de deixar seu pai sozinho e o desejo de se divertir livremente, até sua fuga desabalada rumo ao sonhado baile de carnaval. Primeiro contista do gênero fantástico em nossa literatura, nasceu em Carmo de Minas em 1º de junho de 1916. A obra de Murilo Rubião permaneceu desconhecida durante mais de 3 décadas. Foi com uma reedição do livro de contos Pirotécnico Zacarias, em 1974, que Murilo começou a ser lido, tornando-o praticamente um best-seller nacional. O que causa perplexidade e fascinação nos leitores é que Murilo Rubião impõe um caso irreal como se fosse real. Publicado em 1965, o conto de Teleco Coelhinho narra a história de um coelho que pode se transformar em diversos animais. O narrador, colecionador de selos, conheceu Teleco na praia, levando-o para sua própria casa. A partir daí, tornam-se grandes amigos. Conto O Convidado, publicado em 1974, o autor Murilo Rubião tem 3 objetivos: anunciar o fato, deixar o leitor perplexo diante do fato e fazer com que o leitor se acostume ao fato, seja ele estranho ou não. Neste conto, o protagonista é inserido em uma situação um tanto absurda: ser convidado a ir a uma festa e não poder se desvincular dessa situação. Como é comum o realismo simbólico na obra de Murilo Rubião, este conto trabalha alegoricamente numa alusão à Inconfidência Mineira. Nesta ótica, José Alferes seria uma representação simbólica de Tiradentes, sendo levado a uma situação sem retorno, onde demonstra um caráter passivo. O conto de Murilo Rubião, O Convidado, é narrado em terceira pessoa, onisciente, e o fantástico nessa história se rotiniza na medida em que o protagonista, no caso, o falso convidado, é uma pessoa comum que está hospedada num hotel, por algum motivo que não é esclarecido e também não importa para o leitor, mas que concretamente recebe pelo correio um convite para ir a uma recepção.